Olá, meu nome é Clayton e eu vou explicar um pouco sobre a aplicação de uma sequência didática de integração fé-ensino que eu e o professor Guilherme aplicamos em dois colégios adventistas da região de Curitiba. Colocamos como título do nosso trabalho Desvendando os Mistérios da Origem da Terra, buscando respostas através da ciência criacionista. Então eu vou apresentar um pequeno resumo do nosso trabalho. Como eu mencionei, foi aplicado em dois colégios adventistas aqui da região de Curitiba e pudemos colocar a abordagem central no criacionismo, visto que aplicamos essa sequência em uma turma de sexto ano em que o conteúdo abordava sobre criacionismo e evolucionismo. E pudemos, no final, obter diversos resultados, mas o mais importante foi o alto engajamento dos alunos, desenvolvimento de habilidades argumentativas e também eles produziram trabalhos de qualidade. Além disso, aplicamos alguns questionários, como por exemplo o Quiz Kahoot, que mostrou o desempenho desses estudantes. E percebemos, né, a importância de adaptar algumas estratégias educacionais às necessidades individuais dos alunos, também analisando o contexto cultural e educacional. Então, começando aqui pela introdução, Origem da Terra na perspectiva criacionista foi colocado uma sequência didática. Essa sequência didática foi elaborada para 3 aulas de geografia em cada colégio adventista. E foi investigado como que a ciência criacionista contribui para o diálogo interdisciplinar e complementa também outras áreas do conhecimento e também com a fé. E foi analisado os principais modelos científicos, mas com base na ciência criacionista, apresentando o criacionismo como uma ciência, integrando com um material didático disponibilizado aos alunos, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais abrangente desse modelo científico, e também tínhamos o objetivo de promover análise crítica e evidências argumentativas, integrando conhecimentos científicos com a fé cristã. Teve como ênfase o desenvolvimento de algumas competências, como competências técnicas, socioemocionais, interpessoais e espirituais dos alunos. E eles tiveram a oportunidade de reconhecer a grandeza e a sabedoria de um Criador, promover a gratidão pela criação e o compromisso com a sustentabilidade, observar que Deus é o Criador de todas as coisas. E podemos relacionar, claro, com as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, que propõe o governo federal, e vimos que essa base comum curricular falava sobre a origem da Terra e conseguimos integrar com o criacionismo. E inclui a comparação e modificação das paisagens, influência, clima, relevo e distribuição da vegetação, entre outros, que os alunos depois puderam explorar com a atividade. Como que foi a metodologia? A metodologia foi utilizado o livro didático proposto pelo Sistema Interativo de Ensino, que é o CPB, que ofereceu uma base sólida para a compreensão dos conceitos relacionados com a origem da Terra. Além disso, foi levado uma apresentação de slides para a sala de aula e explanado esses conteúdos, e foi incentivado os alunos a usarem seus smartphones na atividade prática que foi realizada na primeira aula, e eles capturaram algumas imagens relacionadas ao criacionismo na escola, que serviu como base para discussões subsequentes. E na terceira aula foi utilizado o uso de computadores para responder um questionário individual feito por meio da plataforma Kahoot. Como eu mencionei, o cronograma de aulas foi dividido em 50 minutos cada, seguindo uma metodologia ativa e também participativa. Primeiro foi mencionado sobre a temática da integração fé-ensino, sobre a proposta da sequência didática, e é feita uma explanação desse conteúdo. Posteriormente, na mesma aula, foi feita uma atividade prática envolvendo os alunos. Eles saíram de sala de aula e capturaram algumas fotos dentro mesmo do ambiente escolar relacionado com o criacionismo. Em seguida, eles escolheram a sua foto e, como atividade de casa, elaboraram um texto que representava o criacionismo naquelas fotos que foram escolhidas. Na segunda aula, a gente montou uma roda de conversa na qual
quais os alunos apresentaram as fotos, leram os textos, comentaram aquilo que eles tinham escrito. Foi seguida por discussões, né, sobre a importância da criação, sobre a importância da sustentabilidade, de cuidar do que Deus criou. Além disso, foi realizada posteriormente uma atividade complementar com um questionário individual sobre os conteúdos abordados. Na terceira aula, foi realizado um quiz, que é um questionário na plataforma Kahoot, feito algumas perguntas para ver o nível de aprendizado desses alunos. Os resultados que podemos encontrar nessa aplicação da sequência didática foi a participação e engajamento dos alunos. Então, eles demonstraram alto interesse nesses temas abordados, perguntando, tirando dúvidas, até mesmo comentando que eles já sabiam conhecimentos prévios e tinha uma participação ativa nessas discussões. Além disso, encontramos um desenvolvimento de habilidades. Então, percebemos que houve uma clara progressão na capacidade dos alunos em compreender e analisar criticamente os conceitos que foram apresentados. Então, eles conseguiram argumentar sobre esses trabalhos que eles fizeram e uma qualidade de produção dos trabalhos bastante alta. Então, os materiais produzidos pelos alunos, tanto texto escrito quanto apresentação, refletiam um maior entendimento dos temas e uma capacidade aprimorada ali de reflexão sobre esses dois temas. Aqui eu coloquei uma tabela que mostra os resultados do quiz Kahoot e eu coloquei Colégio Adventista 1 e Colégio Adventista 2 para manter o anonimato das instituições que participaram e algumas perguntas que foram realizadas pelos estudantes, respondidas pelos estudantes. Então, temos aqui esse resultado. Vamos analisar um pouquinho desse resultado. Algumas perguntas que os alunos têm mais familiaridade, como, por exemplo, que em 6 dias Deus criou a terra e no 7º ele descansou, a maioria dos alunos conseguiram responder facilmente. Outras perguntas que se referiam mais à cronologia de alguns acontecimentos de tabelas geológicas criacionistas, eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade, uma questão a ser trabalhada posteriormente. Então, podemos observar, né, que a participação, o desenvolvimento de habilidades, a qualidade na produção de trabalhos foi bastante positiva. Então, observamos que esses alunos gostaram bastante dessas aulas. E uma reflexão final que a gente pode observar é que os alunos que sempre estudaram em instituições adventistas, elas tinham uma base mais sólida do criacionismo, então elas conseguiram argumentar mais. Enquanto no Colégio Adventista 1, ele foi fundado o ano passado, muitos alunos vieram de escolas laicas, outras escolas públicas, então eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade de compreender os termos, assimilar algumas coisas do criacionismo, mas também foi muito importante esse trabalho, foi bastante enriquecedor. Então, a gente também observou da necessidade de considerar não apenas o conhecimento e habilidades individuais dos alunos, mas também o contexto educacional em que eles estão inseridos, já que as duas escolas encontram-se bastante distantes uma da outra aqui na capital paranaense. E aqui eu coloco as referências bibliográficas. Obrigado pela atenção.